Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live especial. Vou conversar com o Dr. Ítalo Marsili. Vou esperar ele entrar. Enquanto ele não entra, deixa eu só colocar o tema da live aqui para a gente poder conversar. Olá, Ernesto. Boa noite. Tudo bem? Eita, peraí. Salve, salve. Ei, Daniel, que bom te ver por aqui, meu caro. Boa noite para todo mundo que está chegando. Olá, Isa. Samantha, boa noite. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Se por acaso tiver algum problema... Ah, Dona Carol, a senhora apareceu. Vanusa, boa noite. Boa noite, Fabiano. Vamos esperar o Dr. Ítalo chegar por aqui. Tudo bem, pessoal? Eita, vamos lá. Obrigado, Thaís. Obrigado por confirmar que está tudo bem. Enquanto o Dr. Ítalo não chega, deixa eu... tudo, mas fica um pouquinho mais, Carol. Ei, Nara, tudo bem? Coisa boa. Ei, Jamie, que saudade. Quanta gente... Muito bom, muito bom. Opa, peraí, o Dr. Ítalo chegando por aqui. Muito bom. Olá, Ítalo. Tudo bem? Doutor Paulo, eu tive uma visão profética agora. Não foi profética, não. Não foi não. Não foi profética, não. Foi só porque eu não consegui qualificar a visão, aí eu coloquei qualquer nome. Eu fiz qualquer associação. Eu tive uma ideia, eu tive uma imagem de eu ser recebido nessa live, a gente ser recebido nessa live com você tocando um violão, cantando alguma coisa. Você rapaz. Canta, Paulo? Você Cantar canta? eu canto. Eu cantei muito tempo na minha vida. Tu canta? É mesmo? Violoncelo. É mesmo? No violoncelo, mas no violão não toco. Tá bom. Não, imaginei assim que, pô, ia ter uma entrada, então, no violoncelo, cantando alguma coisa, assim, pra, tipo, amenizar, pra, sei lá, relaxar os ânimos. Esse final de dia, né, assim, cara, esse final de dia, 9h30 da noite, acho que ia ser glorioso, mano. Ia ser glorioso uma coisa dessa, assim. Uma próxima vez. Uma vinheta, Tocar violoncelo? Que coisa doida. Na verdade, eu aprendi violoncelo, mas não cheguei a tocar, não, Ítalo. É um instrumento menos prático da galáxia. Lembra você carregando o violoncelo no aeroporto? Eu falava que eu parecia uma tartaruga ninja indo para a faculdade com um violoncelo nas costas. Assim, é feito para não funcionar, né? Violoncelo, cara. Pô, tá bom. Mas ia ser genial, na verdade, desse ter um relaxamento desse musical, assim, ó. Tipo, da próxima vez acho que vou trazer essa ideia. Pensa aí, eu fiz uma live com a Ziza. E a Ziza, ela foi tipo a live com a Ziza, né? A Ziza começou e terminou a live cantando. Eu falei, porra, que maravilha. Vamos dar uma relaxada aqui, vamos ouvir uma boa música, tomar um vinho, falar sobre o amor, que é que todo mundo tá querendo. Ninguém aguenta mais o negócio do corona. Porra, ninguém aguenta mais falar sobre isso, cara. Hoje foram... Quantas lives eu gravei hoje, Paulo? Foi... Putz, cara, eu não sei. Eu vi agora há pouco você tava com uma agora, né? Até agora há pouco. 6h55, 10 horas, 11 horas, 10h50. Depois outra com o Paulo, eu acho que foi, com a Alex. Foram 6 lives, ó, 7 agora. Só sobre o corona. Eu falei, não dá pra falar. Não. Dá. Se a gente quiser, vou mandar pra Na verdade, eu tinha pensado num outro tema que talvez até dá para chegar a beirar a questão do corona, mas, enfim, muito pelas beiradas, bem mineiramente. Vamos falar. O povo só pensa naquilo. O pessoal só pensa em corona. O pessoal só pensa em corona. Pô, a gente quer falar de outra coisa, não dá. Oh, Jesus. Só quer ouvir falar do corona, pelo amor de Deus. Não, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre o amor. Vamos mudar de assunto, exatamente. Vamos falar sobre o amor. A única coisa que fica é o amor. Até a esperança acaba, só o amor fica. A fé acaba também, só o amor fica. Essa que é a verdade mesmo da vida, a verdade é essa aí. Vou fumar um toscano, posso, Paulo? Podemos? Rapaz, um toscano, junto com um toscano.
Tu Eu sabe acho quem que fumava? o único charuto que eu já fumei e que eu gosto claro. muito. Não, no único não, porque outro dia eu Tu experimentei fumou Monte Cristo. o Monte Exato. Cristo. Mas o Toscano é o charuto. O Toscano era o charuto que... O Don Giussani gostava de Toscano. Exatamente. E eu aprendi a fumar toscano com os italianos, justamente É por óbvio que eles. sim. É óbvio que sim. É o único charuto não cubano que é digno. É bom. Eu falei uma vez pro Dario, eu acho, falei assim, não foi sempre, eu falei, se uma fada aparecesse e falasse comigo assim, você só tem direito a fumar uma única coisa até o fim da sua vida. Só uma coisa você pode fumar até o fim da vida. Você pode escolher, né? Entre cigarro, charutos cubanos, né? Cachimbo. Eu falaria mesmo assim, olha, o fumo que eu fumaria até o fim... Se eu pudesse escolher um fumo, toscano. Acho que o toscano ele enquadra em qualquer... Não é o que eu fumo mais, mas é o fumo assim que eu levaria comigo para sempre. Eu te contei já essa história, Paulo. Eu tava lá em Roma e aí foi lá por ocasião da... O dicastério me chamou, né? Para compor uma comissão lá uma comissão lá para enfim. Aí a gente ficou trabalhando até tarde lá na comissão, o pessoal do mundo todo, discutindo lá um documento que precisava ser validado, acabou que não foi validado, e aí... Mas era tipo uma pauleira lá de trabalho, mas muito, muito engraçado, assim, era uma arena de 22 especialistas discordantes, tá? Na verdade, éramos 3 contra 19, tá? Eu era do time da minoria. Falei, cara, esse documento não pode ser validado, está errado esse documento, né? Mas assim, eu sou só um rapaz latino-americano, né? Tinha um monte de especialista mundial. Falei, cara... E aí começou, né? Pai explicando esse é o ponto de vista. Veja bem, por esse lado, papapá. Até que cara, ele vai ser reitor de Navarra em algum momento. Até que um intelectual lá da Universidade de Navarra, que é head lá do departamento muito importante, ele entendeu o ponto, falou assim, puta, é mesmo, tá errado isso aqui. E aí a gente ia assim nos intervalos, tomando aquele cafezinho especialíssimo, né? Porque o café de dentro da Itália já é especial, mas o café do Vaticano é mais especial ainda. Servido lá dentro do Vaticano, é um cafezinho assim que vem um shotzinho perfeito, né? Aquela graxa. Você toma aquela... Isso aqui é café. Aí a gente discutindo lá nos intervalos. Porra, é concentrado e fortíssimo e curtíssimo também, assim, um café do jeito que eu gosto, assim, perfeito. Pá. E conversando lá, né, Paulo? Assim, falando com o cara entendeu. Entendeu? Não, ele comprou o barato e ainda viu coisas que eu não tava vendo. Falei, puta, é mesmo. Esse negócio é mais complicado do que eu mesmo tava achando que era. E aí aquela discussão, aquele trabalho lá, pá. Bem, cheguei 11h30 da noite no hotel, que na verdade não era hotel, era tipo um ex-convento, meio hotel, meio hospedaria. Então meia-noite eu não conseguia dormir. Falei, vou descer para fumar um toscano. Aí tava lá, tudo escuro. Uma coisa poética, Paulo, assim, num pequeno larguinho, convento atrás, uma ruazinha naquelas vielas do Trastevere ali. E aí eu acendi um toscano e comecei a fumar. Meio que sentei num banquinho de pedra, apoiado. E aí veio uma senhorinha, vinha andando, era uma freira. Veio andando, uma senhora muito velhinha, cara, muito velhinha. Veio andando assim, velhinha, mas assim, bem baixinha, mas ágil. Ela chegou do meu lado e falou assim, eu posso ficar aqui um pouquinho do seu lado? Aí eu falei, claro, pode, né? Aí fiquei de pé, né? Falei, claro, eu não sou alto, eu estava bem mais alto que ela, porque ela era bem baixinha mesmo, uma senhora. Aí eu falei, pode, claro. Aí, aqueles 4 segundos de silêncio, ela estava ali, né? Poeticamente envolvida naquela situação. E aí eu falei para ela, a senhora quer fumar? Eu perguntei para ela, sei lá, qual que é a etiqueta da ideia? Qual que é a etiqueta do momento? Não sei, né? Então, a senhora quer fumar? Ela falou assim, não. Eu só queria sentir o aroma. Porque tem anos que eu não sinto esse aroma e ele me relembra uma memória muito feliz, que era o meu pai, que eu perdi muito novinho. Eu perdi meu pai muito novo, uma pessoa que eu amava muito. Ele fumava o toscano. Em todo almoço ele fumava um toscano. Ela perguntou, esse é um toscano? Eu falei, Meu pai fumava o toscano todo almoço. Posso ficar aqui um pouquinho só sentindo? Eu falei, pode. Meu olho... Eu sou um canceriano incorrigível, né? Meu olho marejou, eu fiz um abraço. Assim, eu dei um abraço dela, assim. Então, eu acho que é por isso que eu guardo a coisa do toscano, assim. O toscano me lembra dessa cena. Negócio assim... O toscano é de 1818, né? O cigarro é feito de... 1818? 1818. Não faço ideia. 1818, ó. Dalla 1818, né? Il cigarro italiano dalla 1818. É aqui, ele mesmo. Então, bem,
Por isso, acho que o único fumo que eu fumaria seria para sempre, assim, para escolher um toscano. É Don Giussani fumava toscano. Porra, Exatamente, ele gostava muito do toscano. Enquanto ele podia fumar, ele fumava. Era toscano, exatamente. É o toscano, exatamente, óbvio. E qual que era o vinho que ele gostava, Paulo? Tu sabe? Ele gostava muito de Brunello de Montalcino. Tá, o Brunello de Montalcino, com certeza. Mas tinha um outro que ele gostava também, que era um vinho mais concentrado, ou era o Brunello mesmo de Montalcino? Olha, eu sempre vi ele falando do Brunello. Agora, se ele Brunello? tinha algum em especial, algum outro que não fosse esse, eu não me lembro mesmo. É que o Brunello é o Brunello, né? O Brunello não tem como não gostar, né? Porra, o Brunello é bom pra cacete. Eu adoro o Brunello. Brunello de Montalcino. Vamos beber um Brunello quando a gente estiver junto fumando um toscano, Paulo? Bora? Ô, rapaz, não recusaria um convite desse. Isso é uma dupla boa. Ó, harmonização de charutos e vinhos. Então, a gente vai... Nem que seja na China, eu não recusaria. Nem se fosse na China, eu recusaria um convite desse. Tá bom, Paulo. Tá bom. Vamos embora. Vamos trabalhar. Já que você falou do Giussani, eu tinha pensado para a gente conversar sobre esse. Não sei se você viu o texto que eu te mandei, se chegou a ver. Não li. Imagino que você não ia conseguir. Tá guardado e vou ler, mas só que eu tô lendo só artigo científico. Porra, que saco. Imagino. Porra, só artigo científico. O Don Dias, na década de 80, em 86, na verdade, quando teve o acidente da usina de Kiev, atômica de Chernobyl, né? Na Ucrânia. Ele começou a falar muito sobre aquilo que ele começou a dar o nome de efeito Chernobyl, né? Que ele dizia, olha, é engraçado, porque quer dizer, é um mal que a gente não vê, né? Que tá espalhado no ar, né? Mas que muda as pessoas, né? Quer dizer, que deixa uma marca nas pessoas. Ele dizia, a gente não sofreu isso na Itália, né? O Ocidente não sofreu isso, mas é como se, né, a gente tivesse, de alguma maneira, sob o efeito de algo que tem as características de Chernobyl. Então, ele começou a falar ele usou por um tempo, né, ele usou essa expressão efeito Chernobyl, né? Ele falou, a gente olha para as pessoas e estruturalmente você vê uma pessoa, né? Mas dinamicamente, né, por dentro, a forma como a pessoa se move, a forma como a pessoa julga a realidade, a forma como ela escuta as coisas, está profundamente alterada, e alterada para menos. Né? Parece que a pessoa perdeu a capacidade de uso da razão, parece que a pessoa perdeu a capacidade de uso dos afetos, a pessoa avalia tudo superficialmente, né? Não sabe julgar as coisas adequadamente. Né? E por isso ele diz, as pessoas, por conta disso, não compreendem mais nada. Né? Elas vivem o tempo inteiro à mercê de um jeito de se avaliar a realidade que ou é determinada por um tipo de, né, ou pelo poder, né, pela mentalidade dominante, ou por algum tipo de modismo intelectual, né? Ou então é determinada pela própria opinião. Né? Isso aqui é uma realidade que a gente vê aí. No período que eu fui professor na universidade, eu via isso muito frequentemente, né? Essa imagem, né, dos alunos que avaliam a realidade o tempo inteiro pela própria opinião, uma opinião que é minúscula, né? Que é baseada no sabe lá o quê, ou então baseada justamente nesse padrão, sei lá, estandardizado de pensamento que a gente vê hoje em dia. Eu queria um pouco conversar sobre isso assim, com você, para ver que saídas, que eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Eu acho que se a gente pensar da década de 80 para cá, muita coisa mudou, muita coisa mudou. Mas tem algo disso que parece que se repete, né? E eu acho que, por exemplo, né, não queria falar sobre o corona, evidentemente, mas a maneira como as pessoas enfrentaram, viveram, estão vivendo ainda, estão falando do corona, tem algo disso, né? Você tem algo de uma capacidade de avaliação muito reduzida, né? Quer dizer, muito marcada por um afeto superficial das coisas, né? E no fim, a gente não tira proveito, né? Que é algo do que você andou falando aí nessas lives desse período da quarentena, né? As pessoas não assumiram esse momento, essa circunstância como algo que é para elas, né? Quer dizer, como uma provocação para si mesmos. Sim. Porque no fim das contas elas não sabem quem que elas são no meio dessa jogada toda, né? Tá tudo meio diluído, né? O que elas são? O que elas são, Paulo? Um parênteses dentro do... Eu já ouvi quem tenha chamado, inclusive, o corona de o Chernobyl chinês. Né? Ah, olha só. É um jargão que está rolando por aí. Como diz assim,
é uma, entre aspas, radiação invisível, que não é só do vírus, mas é de tudo que está acontecendo, né? Tem uma alteração invisível que está acontecendo em todo mundo, né? Como se fosse assim, uma radiação nuclear daninha, negativa, que altera uma estrutura por dentro, né, da pessoa, e ela, bem, se altera, muta, faz uma decomposição, porque essa aqui é a pergunta, né? Quem são, né? O que são? O que são as pessoas? Né? Posso pegar só um gancho aqui, Paulo? Uma coisa que você falou tem um filósofo, parênteses, outro parênteses. É uma delícia poder. Então pronto. Assim, pronto. A melhor coisa do mundo é isso, né? Assim, a melhor coisa do mundo é isso. O Eric Feiglin, ele é um filósofo que tem uma produção vastíssima, né? Então, conhecem o Feiglin pela ciência política dele, tá? Mas tem um detalhe da vida dele, que eu não vou falar do detalhe da vida dele, não, mas só me lembrei do detalhe da vida dele, falando de amor, né? Então, ele era casado com a minha mulher há muitos anos. E ele era, talvez assim, um dos maiores intelectuais do século XX. E a primeira pessoa que lia os textos do Feiglin era a mulher dele, era a esposa dele, tá? Ela não era uma intelectual, ela era uma dona de casa. Mas ele dava os textos para ela ler. Ela era a primeira pessoa que lia, era ela. Então, assim, quando ele terminava de escrever um texto, um artigo, ele falava, olha, terminei. Ela parava o que ela estava fazendo, ia lá e lia, né? E depois conversava com ele sobre aquilo. E tem uma passagem na vida dele que eu acho muito interessante, que ele se trancou no quarto e escreveu um texto perfeito, né? Filosoficamente falando perfeito, e deu para ela ler. Ela terminou de ler o texto, o artigo, e falou assim, olha, meu amor, eu não consigo julgar o conteúdo filosófico do texto, porque está muito acima do que eu consigo compreender de filosofia. Mas essa aqui não é tua voz, não é você escrevendo isso aqui. E aí ele, assim, pegou, falou, tá. Voltou e ficou mais 2 semanas para poder encontrar a voz e redigir o mesmo texto. Sendo que ele tem... Não é bonito, assim, uma conexão profundamente amorosa, hein? Quer dizer, ele se importa e ela se importa com ele, assim. Ele quer saber ele quer saber ela, né? Ele quer saber ela. E ela quer saber ele. Assim, são 2 coisas... É muito bonito, assim. É muito bonito o Feiglin, né? Assim, essa é uma passagem que dá mais ou menos o tom do que é um relacionamento amoroso. Não, então, assim, ela quer saber ele quer saber ela. E, bem, ele poderia ter rejeitado, que você tá doida, você não sabe nada de filosofia. Ela mesmo falou, não é que eu não sei nada. Bem, imagina só, sabe, né? Mas ela não tinha competência técnica para julgar o conteúdo do texto. Ela tá julgando o coração dele, a voz dele. Fala, não é a voz dele, não é a tua voz aqui. Bem, o Eric Feiglin, que já escreveu aqui o nome, tá? Ele tem uma expressão que fala assim, olha, algumas pessoas elas funcionam por um certo modo, assim, elas se apegam a uma palavra ou a uma frase que elas não sabem de onde veio, que elas não sabem o que é, e que de algum modo aquilo ali estampa toda a personalidade transitória da pessoa naquele momento. E depois muda também, ela nem notou que mudou, né? Nem notou que mudou, a pessoa nem notou que mudou. Porque ela só na verdade, ela é através de uma comunicação absolutamente postiça. É uma postiça. Peguei uma expressão vulgar e vou pautar, por exemplo, né? Vamos lá, nosso tempo agora. Nosso tempo agora do... Desculpa, Paulo, vou voltar pro Corona. Fica tranquilo. É só um detalhe, mas é um pouco isso, assim, ó. Eu vi um professor, acho que não sei se é professor ou não, mas acho que tem pelo menos a pretensão de ser um defensor público desse, assim, importante, tal, acho que vende curso, tal. Defensoria pública é um problema à parte, mas não vou falar disso. O defensor falou assim, não, o Bolsonaro é um genocida. Tá? Olha, isso é uma palavra muito pesada, viu? Sim. Porque genocida, até onde a gente sabe, são as pessoas que mataram assim, 20 milhões de pessoas. Não? Hitler é um genocida, Stalin é um genocida, Mao Tse Tung é um genocida, Fidel Castro é um genocida. As pessoas são genocidas. Tá? As pessoas são genocidas. Mataram centenas de milhares de pessoas. Fala, quantas pessoas... Vamos lá. Isso é muito grave. Não é nem a acusação que é grave. O que a gente está falando assim, ó, o processo psicológico desse sujeito é muito grave. Ele pega uma palavra, ele cola aquilo no sistema dele, tá? Ele cola aquilo no sistema dele
E ele vira, no final das contas, uma coisa absolutamente vazia e histérica, Sim, superficial, sim. profundamente superficial, periférica, superficial, mas cheia de energia. Cheia de energia vazia. Cheia de energia vazia. Esse movimento, o Feiglin, ele falou assim, olha, algumas pessoas elas vivem assim. Isso é a pessoa. Ela adere a ideias ou a palavras e só se manifesta a partir daquilo, botando uma grande carga de energia psíquica naquela coisa que não está vindo de lugar nenhum, não está conectada com a realidade. Porque essa que é a verdade. Olha, o genocida fala, olha, vamos lá, assim, com esta medida ele é um genocida, já pode até pedir para ele ser julgado em tribunal internacional. Essa era a tese do defensor público, tá? Sim. Falei, olha, ridículo, porque assim, a verdade é que ele enfiou 600 bilhões de reais na economia para poder fazer um contingenciamento da crise. Não é isso? Então, assim, é o contrário, na verdade. Por que ele está falando isso? Essa é a pergunta. Eu não quero saber da... A acusação dele é absolutamente infundada e ridícula. Mas por que ele está falando isso? Por que as pessoas estão falando isso se elas acreditam mesmo no que elas estão falando? Fala, isso que a gente tem que investigar, me parece. Que tipo de alteração, que tipo de esvaziamento, que tipo de profundo esvaziamento a pessoa tem, que ela não consegue nem notar. Ela não consegue notar que ela está enfiando uma energia psíquica numa coisa que é vazia, é um papelão, é um nada, na verdade, aquilo, né? Olha, aí foi o que o Paulo falou. Essa investigação não é para esse professor, doutor lá, defensor público. É para você e para mim. A gente, quantas vezes a gente age assim também? Por quais motivos? A Exato. gente age assim, não age assim, a gente está caminhando nesse processo, está caminhando outro processo, né? Exato, exatamente. É engraçado, porque no fim as pessoas não se dão conta, e isso é interessante, e não se dão conta exatamente por causa daquele problema que eu dizia antes. Né? As pessoas não se dão conta do que elas são, e porque elas não se dão conta do que é a pessoa, porque todo mundo, no máximo, quando fala né, do que eu sou, conhecer-se, né, tem como referência uma certa imagem que constrói de si mesmo, uma imagem que talvez tenha até algo de factual, né, em razão da história, em razão da própria narrativa, mas isso aqui não define né, a estrutura profunda do que a gente é. Para a gente entender a estrutura profunda, a gente precisa justamente entender dois fatores que o Giussani valoriza quando ele fala do efeito de Chernobyl, e que são dois fatores que são fundamentais para a gente começar a entender com clareza o que é a pessoa. Ele vai falar da razão Sim. e da afeição. E algo disso que você está falando aí, né? Dessa incapacidade de olhar o todo né? E ficar preso num detalhe do discurso, esse detalhe que afetivamente chama mais atenção, esse detalhe que pega de alguma maneira, né? Que reverbera dentro da gente por conta de algum tipo de, sei lá, né? Tem tudo a ver com justamente uma incapacidade de compreensão do que é a minha razão, né? Uma razão entendida justamente com a capacidade de entender o sentido da coisa para a qual estou voltando a minha atenção, e a afeição, que é justamente esse vincular-se afetivamente a algo que não para ali no pequenininho, né? Quer dizer, que eu preciso ir para... o Giussani fala que a afeição é justamente essa capacidade de se relacionar com o infinito, né? Quer dizer, eu não estou no detalhe, né? Eu estou caminhando em direção a alguma coisa que me atrai mais, quer dizer, naquele contexto. Quer dizer, se eu entendo razão e afeição dessa forma, eu começo a entender o que eu sou como pessoa. Eu começo a entender que não dá para satisfazer, né? Ele fala do infinito lá no texto, Paulo, porque Ele quando você fala tava. exatamente isso. Né? Assim, é fogo, cara, assim. Tá, tá. Quando você tava falando, eu. Assim, na deixa, eu já tava pensando em falar, eu vou falar desse negócio, eu vou falar do infinito, eu falo assim, qual que é o grande esvaziamento? Qual que é esse ser lá? Por que a pessoa faz isso? Porque ela está desconectada de uma coisa que seja maior do que ela, de uma eternidade, de um infinito. Então, o Dom Giussani, ele já dá o diagnóstico, ele não só, ele dá o... É o Dom Giussani, Ele né? dá Foi saída. mal, desculpa aí. É foda demais. Puta que pariu. É impressionante, impressionante. É óbvio que é isso. É claro que assim, a coisa que. Porque o Feiglin, ele descreve, mas ele não aprofunda. Ele só descreve e não diz o motivo pelo qual acontece isso. Sim. E aí, quando eu estava dizendo, isso aqui é claro que assim, as pessoas que fazem isso, é claro que assim, é que a gente perguntou assim, é o que a gente estava falando, as pessoas não têm um centro, né? Elas não têm um centro profundo, a vida delas não se dirige para um algo que seja infinito. E aí, era o que eu ia falar, isso dá medo, e a pessoa ela não consegue viver no estado habitual de medo, então ela precisa se colar
em rótulos, em jargões, em estereótipos fortes. Fortes. Porque ela é uma pessoa amedrontada demais. Né? Uma pessoa muito amedrontada. Esse defensor é muito amedrontado. É claro que ele é muito amedrontado. É patente, porque uma pessoa que se comporta desse modo, né, exterioriza isso, né? Assim, ele consegue falar, escrever isso. É muito curioso, assim, como é que funciona o espírito de um sujeito desse. Você vê, é um espírito muito, muito, muito enfraquecido. Muito enfraquecido, né? Assim, enfraquecido por quê? Porque, obviamente, ele está desconectado do infinito. Assim, ele não é desconectado, ninguém está. Todo mundo participa do infinito, Exato, né? exato. Mas isso é que é a grande delícia da vida. Assim, ninguém está desconectado de nada. Ele está totalmente conectado no infinito, né? Porque o infinito, o infinito, ele se derrama amorosamente para a gente. Então, a gente nunca vai poder se desconectar dele. Graças a Deus. Exatamente. A gente nunca está desconectado do infinito. Diga, não, pode dizer. Não, fala você, fala você. Que é engraçado, é interessante, porque o Don Gilson ele fala justamente que, no fim, a grande incoerência, porque pensando nisso, né, nisso que você acabou de dizer, que não tem jeito, a gente está vinculado ao infinito e está vinculado, segundo o Don Gilson, justamente pelo coração. Né? Quer dizer, tem algo que é estrutural na gente, né? E ele usa muito recorrentemente essa ideia do coração, quer dizer, como algo que é nuclear na gente, né? Quer dizer, é o coração que vincula a gente. Só que ele diz o nosso mal, né? E que é a incoerência que ele se refere nesse texto, né? O nosso mal é justamente o fato de que a gente reconhece, a gente troca o olhar, a gente esbarra numa pessoa que traz consigo, que porta consigo a verdade daquilo que eu sou, eu reconheço, sou atraído por isso, eu vejo que tem ali um troço que, putz, eu preciso, né? Eu preciso disso para mim. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e nego isso aqui, eu vou lá e fecho os olhos, eu vou lá e abandono, eu vou lá e critico. Quer dizer, eu começo a sustentar, né, uma imagem, uma fantasia que eu criei, a opinião que eu tenho. E, no fim, eu vou destruindo isso aqui. Então, é incoerente justamente porque é como se eu abrisse mão de algo que está aqui, que é o tutano da minha pessoa, né? É o centro de vida da minha pessoa, né? E aí eu caminho da profundidade para a superficialidade. Então eu vou pegar o que me satisfaz mais rapidamente, vou pegar aquilo que, sei lá, né? Vou pegar a palavra que me choca mais, a palavra que me espanta mais, eu vou pegar a Coca-Cola que me atrai mais, eu vou substituindo o tempo inteiro por algo que é superficial. Porque eu paro de... E quando isso acontece, eu paro de olhar, né? Tá lá, tem uma presença na minha frente, tem alguém que mostra para mim, que orienta o meu olhar, né? E eu fecho os olhos para isso, né? Quer dizer, não tem jeito, né? Quer dizer, é uma negação que é, de fato, uma negação que é minha, né? É uma responsabilidade minha. Porque, fundamentalmente falando, como você disse, né? A gente está vinculado ao infinito, né? É inevitável isso, não tem como a gente evitar isso, né? Só que a gente vai reduzindo, né? Eu não sei se... Queria te ouvir mesmo, assim. Às vezes, eu vou confessar uma coisa pra você, assim. Às vezes eu... Não tô me queixando, tá? Não tô me queixando, não. Tô só dizendo. Eu vi isso no consultório, quando eu atendi a terapia, etc. Assim, às vezes eu assim, será que eu tô sendo otimista demais? É uma coisa que às vezes Porque, ó, mesmo assim, ó, metafisicamente falando, né, o não, é uma coisa que sempre me balizou de algum modo, assim. O não, ele não tem consistência metafísica, né? Vamos lá. O não, ele é sempre em relação a um sim. O não é sempre em relação a um sim. O não tem consistência metafísica, né? Então, assim, a cegueira é na visão, né? Que é um sim, né? A doença é na saúde, que é um sim, né? Quando me parece assim, há essa transferência do profundo para o superficial que a gente tá descrevendo aqui, né? Essa é o movimento. Sim. No entanto, me parece, Paulo, assim, que é o seguinte, olha, o que a pessoa, quando ela deposita energia e esperança, por exemplo, na Coca-Cola, como você disse, quando ela deposita energia e esperança na palavra, no jargão, né, que ela não investigou, quando ela deposita energia e esperança,
Porque é um depósito também, ela está depositando algo ali. Sim. Me parece assim, o que são esses movimentos, senão, no fundo, igualmente um desejo de durar, um desejo de duração, um desejo de infinito, portanto. Assim, é isso que é o desejo, no fundo. O desejo, assim, o senso religioso, assim, o senso está de pé. Perfeito. O senso religioso está sempre de pé. Ela tem um desejo de infinito, um desejo de duração. Não é? Mesmo assim, no limite, a pessoa que vai extinguir a própria vida, ela tem um desejo infinito de duração. Ela quer durar com saúde, ela quer durar com expressão. Ela não quer isso que ela entende que é a vida dela hoje, que é a privação da vida, que é a privação da esperança. Assim, ela quer dar cabo disso para ver se a coisa, por comparação, dura mais. Perfeito. Assim, é um desejo de infinito também. Ela tem um desejo de durar, ela tem um desejo de infinito. Assim, como que diz o seguinte, por isso que me parece que a esperança está sempre de pé num processo terapêutico, num processo de cura, porque o senso religioso está sempre de pé. Mesmo que ela erre o alvo, ela está errando o alvo. Mas o movimento interior é um apetite para o infinito. Perfeito. Puxa, que legal. É um apetite para o É infinito. exatamente isso. Não é assim? O homem está sempre de pé. Porque o homem, ele foi feito para ser o Cristo, né? Então, assim, ele está sempre de pé. O homem está sempre de pé. Mesmo um homem miserável, mesmo um homem todo, assim, superficial, vamos botar. Sim. Esse sujeito tem um senso religioso lá dentro, isso nunca é revogado na natureza dele. Mesmo num suicida, me parece. Mesmo uma pessoa muito superficial. Mesmo uma pessoa assim, que fez as escolhas de... Porque, obviamente, uma Coca-Cola não dura, a gente sabe disso, mas o desejo dela é o desejo de duração. É o desejo de manter aquele gosto. Ela quer durar, por isso ela se frustra. Porque não dura, a Coca-Cola não tem consistência de duração, ela não dura. Sim, perfeito. Não dura. Esses jargões histéricos que as pessoas se apegam é um desejo infinito também, um desejo de durar. Assim, eu quero algo que seja maior do que eu. Seja maior do que eu, que dure. Só que, óbvio, ela tá fazendo as escolhas da superfície, não as escolhas do profundo, né? Sim. Me parece que... Diga. Não, fala você. Não, é porque o Giussani, ele menciona um texto, nesse texto mesmo, ele menciona um livro, eu não sei qual é a nacionalidade do autor, Par Largekwitz, acho que é uma coisa assim, que é uma obra literária chamada Barrabás, que inclusive tem um filme clássico daqueles hollywoodianos antigos e tal. Foi baseado nessa obra? Baseado nessa obra, exatamente. Inclusive, foi prêmio Nobel de Literatura, essa obra. E que a proposta do autor é contar a história de Barrabás depois da libertação dele, da soltura dele lá, né, da troca com Jesus. Puta merda. E é muito interessante, porque o Barrabás, depois, na história, ele vai mostrando justamente um homem que foi tocado por aquele olhar, né? Quer dizer, o olhar que eles trocam um com o outro no momento ali em que, né, um é substituído pelo outro, né? E o Barrabás passa a ser marcado por esse olhar. Só que é muito impressionante, porque o livro inteiro é um Barrabás que tenta se haver com o fato de ter sido tocado por esse olhar, entender que tem alguma coisa que grita dentro dele, né, uma liberdade, uma verdadeira liberdade, e ele vai se atrapalhando, né? Ele vai metendo os pés pelas mãos um atrás do outro. Então, no livro, né, o autor faz a gente acreditar que quem colocou fogo em Roma, no final das contas, foi Barrabás, né? Um pouco para ele o fez para proteger os cristãos, né? Porque ele queria, ele entendia que tinha uma coisa de significativa ali. E aí o Barrabás é preso, e ele é preso e vai para trabalhar nas minas, e ele é acorrentado do lado de um cristão frígio, se eu não estou enganado, que carrega, né? Os dois carregam uma corrente no pescoço com o busto do imperador, né? Com que para dizer que eles não pertencem a eles mesmos, mas pertencem ao imperador. E preso com esse cristão frígio, né? Esse escravo frígio, o Barrabás vai aos poucos entendendo, né, onde é que estava aquela liberdade pela qual ele ansiava tanto, a liberdade que ele topou quando ele viu, né? Ele trocou o olhar com Cristo, né? E ele vai entendendo isso muito devagarzinho, né? Muito devagarzinho, porque ele vai vendo que aquele escravo frígio
tem uma liberdade, apesar de carregar o emblema de pertença ao imperador, ele tem uma liberdade que ele não entende de onde vem, né? De onde vem a tua liberdade, caramba? De onde vem a tua liberdade? Quer dizer, é como se aquele escravo frígio ele fosse exatamente essa, né? Quer dizer, essa presença que desperta no Barrabás a certeza de que a estrutura dele foi feita para algo que não era aquela coisa atrapalhada, aquela substituição, né? De um desejo que de repente vem à tona, né? Iluminado, vivo, e que ele começa a substituir por um monte de iniciativas. Um monte de iniciativas até muito interessantes, né? Muito bem motivadas, né? Mas só que atrapalhadas, totalmente atrapalhadas, porque eram as imagens dele, né? Eram as impressões dele, era aquilo que ele acreditava que deveria ser, né? Até que ele entende que, no fim, né, a liberdade dele é uma escravidão, né? A única escravidão que verdadeiramente liberta a gente, né? Ele custou para burro, né? E foi no final da vida dele, né? Que é exatamente isso, né? Como quem diz, como quem diz assim, ele seria mais livre se ele tivesse sido naquele mesmo momento crucificado com o próprio Cristo, né? Perfeito. A liberdade, solta-nos Barrabás, né? Solta-nos Barrabás. Que ilusão, hein? Exato. Não existe liberdade longe do Cristo. Exatamente. Qual que é o movimento do Barrabás ali? É o afastamento do Cristo. Então, ele tem uma aparente liberdade. A liberdade da superfície, né? Que é essa que a gente está dizendo. Ele sai do profundo e vai para a superfície. No entanto, ele teria abreviado esse desejo da liberdade verdadeira. Por quê? Porque é aquilo que o próprio apóstolo, talvez o próprio apóstolo João, se a gente quiser ser poético e apócrifo, a gente poderia dizer o seguinte: olha, foi aí que o apóstolo João aprendeu aquilo que ele deixou registrado para a gente no versículo, hein? O que te torna livre, meu filho? Né? A verdade. A verdade vos libertará. Quando a gente se afasta da verdade, que é do próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? O Barrabás, que ele fez, né? Ele foge da verdade. E busca a liberdade longe da verdade, não encontra. Ele precisa de mais uma vez ser crucificado. Com aquele símbolo claro ali, olha. Pá, você é um escravo. Mas você está ao lado de um cristão frígio. Você está ao lado de um cristão. Né? Você está ao lado de um cristão... Talvez um santo, esse cristão frígio, né? Que encarna ali, de algum modo, o próprio Cristo. O Barrabás, ele relembra, caramba, eu estou mais uma vez crucificado aqui ao lado. Eu estou ao lado, de novo, de Cristo. E mais uma vez aquele brado da turba ensandecida que diz: liberta-te, Barrabás. Liberta-te, Barrabás. Crucifica-o. Né? Na Semana Santa está vindo aí, né? E no ofício de sexta-feira, eu, particularmente falando, Paulo, assim, eu não conseguia até um tempo, né? Qualquer pessoa que tenha participado, eu recomendo, inclusive, que vocês participem nos ofícios pascais, mesmo que não tenha religião. É uma apreciação muito profunda e estética, sobretudo, né? Ache um lugar que você possa, né, visualizar aquilo, né? Sobretudo o ofício de sexta, hein? O ofício de sexta é muito duro, ele é muito cansativo, ele é muito duro. Muito cansativo. É cansativo o ofício de sexta-feira, tá? E tem ali uma parte que a Assembleia ela responde ao coro. E a gente responde poucas palavras, né? É lido ali o Evangelho e responde poucas palavras. E uma das coisas que a gente fala, né, é assim: crucifica-o. A gente repete, o coro todo brada, a Assembleia brada 3 vezes, né? Crucifica-o. Eu, por um tempo, eu não conseguia falar esse crucifica-o. Eu travava. Eu lia ali no folhetinho e não conseguia falar. E teve uma sexta-feira que eu falei assim: eu não estou conseguindo falar porque eu não reconheci em mim ainda que eu sou esse sujeito que está pedindo para crucificar a verdade várias vezes. Isso é soberba pura. Isso é soberba pura. É isso que vai me afastar como Barrabás ali. Isso, né? Porque é a cena, né? É a cena. Barrabás é a escolha. Né? Quem vocês querem que livre? É esse aqui que não tem mal nenhum ou aquele ali que é um bandido condenado e de fato um homicida, um criminoso? Homicida. E o pessoal quer que livre Barrabás, vai libertar Barrabás. Eu não conseguia falar o crucifica
por isso, né? Eu não tinha investigado, sondado a minha alma mesmo assim. Eu sou Barrabás. A gente é Barrabás. Existe um Barrabás dentro da gente que pede para fugir dessa estrutura aparentemente. Porque, vamos lá, a cena real é essa. Assim, quem ressuscita no fim das contas? O que foi crucificado, hein? Ele que ressuscita. Bem, quem é o infinito no fim das contas? Quem não acaba? Quem dura? Que no final das contas esse é o desejo da alma humana. Perfeito. Quem dura? Não é Barrabás. Não era, mas bem, depois ficcionalmente Barrabás se encontra com um cristão, etc, etc. Mas parece que né, se a gente quiser ser bastante apócrifo aqui, poético, assim, talvez João, né, jovem, olhando aquela cena, ele entendeu e falou, não, Barrabás, o que vai te deixar livre, o que te liberta não é esse desejo histérico da turba-multa. Perfeito. Não é esse desejo histérico da turba-multa, não é assim esse jargão, não é essa palavra vazia da turba-multa. O que te liberta é, quem é que está livre nessa cena? É o Barrabás ou é o Cristo que está sendo crucificado? Exato. Quem está livre? Quem está profundamente livre nessa cena? Exato. Não é? E isso é muito bacana, porque alguém poderia até objetar e dizer assim, putz, então tá bom, né? Então a nossa solução é essa, né? É encontrar um Cristo que só os cristãos que estão por aí, que continuam cultuando. Alguém poderia dizer, não, mas esse cara aí viveu há 2000 anos atrás, é um sábio. Alguém poderia dizer um monte dessas coisas. Mas a questão é o maior psicólogo que já existiu. O maior psicólogo que já existiu, né? Mas a questão que o Gilles traz como saída, né, do efeito Chernobyl é exatamente que a gente parta de duas coisas. Né? A primeira fundamental é que Cristo não foi embora. Né? Cristo ele tinha uma ideia muito interessante. Né? Ele falava que a festa da Ascensão é a festa mais importante do cristianismo, para ele, porque a ascensão é a entrada de Cristo na consistência das coisas. Na verdade, Cristo não sobe aos céus. Né? Ele se torna definitivamente a consistência de todas as coisas. Daí a afirmação, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Né? Então, essa é uma premissa fundamental para que a gente entenda essa ideia de que o ressuscitado, esse que é a verdadeira liberdade, esse que deu de si, permanece. Mas ele não permanece só, né, na consistência da caneta, na consistência do cigarro. Né? Ele permanece também naqueles que, de certa maneira, anunciam, com a própria vida e não com o discurso. Ele insiste muito nisso, que se trata de uma presença. O cristianismo não é um conjunto de doutrinas, o cristianismo não é um discurso, o cristianismo é uma presença viva, e uma presença viva na estrutura da igreja, mas, sobretudo, naqueles que portam, né, que suportam, que mantêm viva, né, nem que seja como categoria de possibilidade, a certeza de que a verdade e a estrutura do coração humano está aí. Né? Quer dizer, que eu posso olhar para alguém e ver, putz, espera lá, né? Mas quando eu olho para esse cara aqui, eu vejo alguém que se move na vida, sedento dessa mesma coisa que eu, e que eu não sei para onde que eu vou, né? Não sei para onde que eu corro. Né? É como se, no fim das contas, eu ficasse meio desbaratinado no meio da multidão, no meio das circunstâncias. Né? Mas eu preciso ter alguém para quem olhar. Né? Não que o outro seja um Cristo encarnado, uma reencarnação de Cristo. Não, porque tem ali alguém que porta consigo, que traz consigo no olhar, na presença, a garantia disso. E não é alguém que é redondinho, né? Porque essa é uma outra ideia que todo mundo faz, né? Eu serei tanto mais testemunha quanto mais eu for imaculado, né? Mas pera lá, caramba, não é verdade, né? A coerência, diz Don Gilles, não é uma coerência de atitudes. A coerência é uma coerência de ideal, né? Quer dizer, eu manter o olhar firme, fixo num objetivo. Né? Quer dizer, um amigo dizia, né? É como você ter no canto do olho, o mais constantemente possível, o mais cotidianamente possível, ter no canto do olho, né, a imagem daquela verdade pela qual você tanto anseia. Né?
Porque no momento em que você negar a categoria da possibilidade, nesse momento você é a própria encarnação da incoerência, né? Você é a própria encarnação da imoralidade, né? Você não ama mais a verdade, tudo que você ama é a tua imagem, né? A tua opinião, né? Então é interessante a gente pensar nisso também, né? Porque senão... e aí, desculpa, só lembrei de uma outra coisa, né? Tá ótimo, Paulo, tá ótimo. Duas coisas que eu acho que são bacanas, né? Uma é uma imagem que o Miguel Mahfoud, né, que me apresentou, Don Jules, que eu falo dele muito recorrentemente, ele, ao falar do ofício do psicoterapeuta, ele diz que o psicoterapeuta precisa ser alguém assim, né? No fundo, o psicoterapeuta tem que ser alguém que olha, quando olha para o cliente, vê esse recurso, vê isso que você chama, né? Você tem um olhar que tem isso que você chamava de otimismo, né? E que no fundo é exatamente isso, mas a gente chamaria no fundo de realismo, né? E a outra imagem que eu gosto muito, eu cheguei até a mandar para você, não sei se você teve a oportunidade de ler, uma poesia do Karol Wojtyła, na qual ele descreve a figura da Verônica, né? Já que você referiu o ofício da sexta-feira, ele descreve a figura da Verônica, né? Verônica, cujo nome mesmo significa, né, ícone verdadeiro, né? A imagem verdadeira do rosto do homem, né? A Verônica é aquela que vai atrás do rosto verdadeiro do homem, né? Ela quer a impressão do rosto verdadeiro do homem, né? E ela vaza, né? Ela atravessa a multidão para poder ir ao encontro desse rosto, né? Ela não faz um caminho paralelo, né? Ela faz um caminho junto com, né, o Cristo, né? Porque ela quer encontrar o rosto verdadeiro do homem. Então, se a gente pensa nessas duas imagens, né? Tanto a do psicoterapeuta quanto a da Verônica, que no fim das contas eu no meu trabalho eu concebo muito, né? Dizer que o psicoterapeuta tem que ser uma Verônica, né? A gente começa a entender, Ítalo, que não se trata de uma coerência né, redondinha, sem arestas, sem defeitos, né? Se trata, no fundo, de saber com clareza o que eu sou. Eu todo limitado, eu cujo mal é presente o tempo inteiro, eu cheio de orgulho, cheio de soberba, quer dizer, eu que sou que me deixo vencer pela ira. Quer dizer, eu sei que, porra, tem alguma coisa ali que me sustenta mais do que todo o meu limite. Eu sei que tem esse negócio, mas porque eu sei isso, o que muda? Quer dizer, muda que quando eu olho para o meu cliente, eu não fico preso dizendo naquilo que o DSM descreve para mim, por mais importante que seja para que eu saiba, né? Dizer, dar uma direção mínima para o processo. Mas é uma direção mínima só, quando eu reconheço os sintomas, quando eu reconheço um certo manejo. Isso é o mínimo, né? Quer dizer, a coisa fundamental é olhar para aquele cara, né? Olhar para o coração dele, né? Esse recurso o cara tem. E ele nega. Quer dizer, a mentira está justamente aqui, né? É a mesma mentira do Barrabás, né? É a mentira que se prende à superfície, se prende o tempo inteiro essas motivações que aparecem, né, borbulhando na superfície da pessoa. Quer dizer, se eu faço isso, eu não coopero, né? Se eu faço isso, eu não faço nada, né? Desculpa, se eu não faço isso, né? Se eu não olho para isso, eu não faço nada, né? Quer dizer, eu vou ficar ali parado diante da inconsistência, né? Desculpa. O Julián Maré, o Julián Marias, Paulo, e o... Vou te dizer, o próprio Scruton, o que faleceu agora, né? Sim. Faleceu esse ano, né? Eu tô absolutamente... No início desse ano. Hoje é quarta, né? Eu tô totalmente assim. O meu amigo Renato Moraes tá aqui na live. Tava, pelo menos, não sei se ele tá ainda, né? É autor do livro Claridade. Grande, Renato. Ele tá aqui. Grande livro. Grande livro. Ele... a gente tava conversando aqui, fazendo uma videochamada, e aí eu perguntei, o Gé? Aí ele falou, o italiano, de italiano, pra você não faz diferença se é sábado, domingo, sexta? Eu falei, não, é tudo bem bagunçado, tudo bem igual, assim. Mas o Scruton, o Scruton tem um livro chamado Rosto de Deus, que é um compilado de algumas conferências, e o Julián Marias, ele fala isso, do rosto, né? Fala assim, né, quando a gente olha uma pessoa, tá vendo uma pessoa, por mais que a pessoa esteja
arrasada, destruída, esquecida, esquecida das coisas fundamentais da vida dela. Assim, elas nunca me enganam, Paulo. Assim, eu nunca me engano, assim, no sentido de que a pessoa vem ali com uma queixa de desesperança profunda, né? A pessoa se apresenta na nossa frente, né? Minha vida não vale a pena. Denunciando assim um conjunto de desesperanças pelas coisas que ela fez ou deixou de fazer, ou que ela viu, ou que ela não está vendo. Mas a verdade é a seguinte, ela está falando isso por uma boca que está num rosto, né? Assim, tá num rosto, assim. Essa pessoa, ela tem um rosto, cara. Ela tem um rosto, né? Eu digo, um rosto humano, uma face humana, ela é a denúncia de que aquele bicho ali, ele é infinito, ele é eterno. Assim, é uma coisa muito curiosa, assim, eu olho um rosto humano, de verdade, você olha um rosto humano, quando você olha o rosto humano, essa pessoa nunca me engana, fala, tá aí, ó, tá de pé, tá tudo aí ainda. Tá tudo aí, né? É uma pessoa que fala aí, né? Uma pessoa que tem um rosto. Ela tem um rosto que eu posso procurar, né? Que eu posso olhar e que eu posso, de algum modo, no ofício terapeuta, né? Que eu posso, ali de algum modo, ser um espelho para ela, para que ela possa ver que ela tem um rosto. Ela tem uma face. Ela tem uma face. E essa face é o sinal da eternidade que a gente tem na gente, né? Quando você olha o rosto, e quando você consegue devolver isso para o paciente, quando você consegue ser esse tipo de espelho, um espelho amoroso, bem, espelho a gente nunca é, né, Paulo? Né? A gente nunca é um espelho, a gente não é um espelho, a gente não vai ser um espelho. Sim. Mas você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. A gente é um tipo de Verônica. A gente não é um espelho, a gente pode ser um linho branco. Que a gente encosta no rosto da pessoa, né? Vamos relembrar qual que é a Verônica, né? A Verônica é isso, o Cristo sangrando, né? O Cristo carregando uma cruz, antes ou depois do Cirineu, não importa, né? O Cirineu já tinha ajudado a carregar a cruz dele ou não, o Cristo ali na via crucis dele. Pá. E a Verônica, ela olha, o olhar dela está onde? Está no rosto do Cristo, o tempo todo. Né? A gente pode estar olhando para o Cristo, né? Ela está se esgueirando, ela fura a barreira, né, dos centuriões ali, chega próximo ao Cristo e oferece a ele um linho branco, né? E a face dele fica impressa naquele linho branco. Que ela enxuga o rosto do Cristo, a face dele fica impressa ali. Nesse sentido, quando a gente é Verônica no processo terapêutico, o que a gente está fazendo? A gente está tentando tecer um linho branco ali no processo terapêutico. A gente está tentando tecer um linho branco, o mais branco que a gente possa. No qual a pessoa vai deitar o rosto dela e vai poder olhar e falar assim, eu tô aqui ainda. Essa face ensanguentada, essa face suada, essa face desesperançosa, ela foi deitada no linho branco e com amor foi tecido e de algum modo, né, deixou impressa ali a coisa. Porque é o seguinte, uma pessoa que testemunha um rosto, quando o paciente, a pessoa que sofre, ele testemunha o próprio rosto, ele vê impresso ali uma eternidade, ele vê impresso ali aquilo que ele estava ansiando desde sempre, aquele anseio dele de sempre, assim, que é o desejo do infinito. Sim. É o desejo do infinito, é o desejo da duração, é o desejo de durar, é o desejo da duração. A desesperança é o quê? Eu não vou durar, né? Eu vou acabar. Eu estou esmagado pelo peso, sei lá, das minhas culpas, eu estou esmagado pelo peso das minhas faltas, eu estou esmagado pelo peso da minha inatividade, estou esmagado pelo peso das minhas traições, eu estou esmagado por isso tudo bem, eu não vou durar, eu estou me esmagando, isso tudo tá... Mas se a gente consegue tecer um linho branco no processo terapêutico, né? O que é esse tecer o linho branco? É olhar para a pessoa e reconhecer bem, tem um infinito aqui na minha frente, né? Tem um infinito aqui na minha frente, eu não posso... Isso é o que você falou, isso não é otimismo, isso é realismo, você tem razão, total razão, isso não é otimismo, isso é realismo, e porque é isso que a pessoa é feita mesmo. Quando o Julián Marias fala do rosto, ele fala assim, ó, um rosto humano, quando eu estou olhando para um rosto, quando eu olho para um cotovelo, quando eu olho para um ombro, quando eu olho para um joelho de alguém, eu não vejo o infinito ali, não é assim? Sim. Eu vejo uma coisa assim, que é perecível mesmo, que acaba. O ser humano, ele tem uma coisa no olho, tem uma coisa na boca, na face, sobretudo, né? Que é como se fosse assim, ó, uma densidade de realidade. Assim. Então, tem toda a densidade do ser humano tá ali no rosto dele.
E às vezes esse rosto ele pode ficar meio esfumado, né? Meio esfumaçado, a gente não pega aquilo tudo. Mas quando a gente consegue desenhar as linhas de um rosto e consegue olhar para um rosto humano, esse é um exercício mesmo. Quando você olha para um rosto humano, toda a esperança volta. É uma coisa muito curiosa. É um exercício feito pouco pelas pessoas, mas Sim. feito pouquíssimo pelas pessoas. Né? Sim. Feito pouco pelas pessoas. O rosto humano, ele testemunha essa coisa. Dito de outro modo, né? De modo muito mais simples, modo muito mais prático. Quando se aventura numa trilha de contemplar um rosto, a esperança volta pra gente também. Sim. O rosto humano, ele é um tipo de testemunho da eternidade, meu Deus do céu. É muito bonito testemunhar um rosto humano. Um rosto humano, ele é presença de algo. Sim. Ele é presença de algo, né? Ele é presença de alguma coisa que dura. Sim. Ora, o que é isso que dura? O que é isso que dura? Bem, só uma coisa dura, só uma coisa é eterna. Né? Só uma coisa dura, uma coisa eterna. Olha, se o ser humano, se o rosto humano ele testemunha isso, é porque ele é isso também. Sim. Ele é feito para isso. O homem é feito para durar. O homem é feito para o infinito. Ele é feito para a eternidade. E, no fundo, essa é a busca de todo mundo. No fundo, a busca de todo mundo é durar. Durar em qualquer lugar? Não. Né? Durar valendo a pena. Sim. Né? Durar no amor. Sim. Durar, não é isso? Exato. Em Cristo, no final das contas. Esse é o ponto central da história. Se você quiser, se a gente quiser, e no limite da meditação, essa é a coisa. E é por isso que toda essa imagem é perfeita, né? O Barrabás, a Verônica, a Via Crucis, isso tudo é um tipo de modelo mesmo. É um tipo de modelo. É um modelo que se a gente perde se a gente perde essa dimensão, a gente perdeu o que é o anseio mesmo da alma humana. E, no fundo, a origem dos sofrimentos, né? Exatamente. No fundo, a origem dos sofrimentos. Assim. No fundo, a origem dos sofrimentos, velho. Esse é o ponto central da história. O efeito de Chernobyl é exatamente esse, né? Tá. Eu não li o texto. Foi mal, Paulo. Eu não fiz dever de casa para nossa live. Deus, imagina que eu ia... Eu mandei para você porque eu falei assim, você precisava compartilhar com esse cara que não pode deixar de ler isso, não. eu não fiz dever de casa, pô. Que droga. Eu tô me sentindo um mau aluno. Absolutamente. Então, tá quase terminando aqui, mas você falou uma coisa aí que eu até busquei aqui de novo a poesia do Wojtyła. Porque é muito bacana como termina. Na verdade, a poesia é muito linda. A gente uma hora precisava fazer uma live sobre a poesia, porque ela é de fato maravilhosa. Mas como ela termina é muito impressionante, porque o Wojtyła diz assim: a tua figura, Verônica, ainda é possível ver sob o fundo do dia que morre. Busca quietude na fonte fecunda. Chamarei a essa fonte de redenção. O pano que você tem entre as tuas mãos já fica escuro e atrai a si toda a inquietude do mundo. Toda criatura pedirá desta fonte fecunda que brota de ti, Verônica, irmã. Toda criatura, o quê? Pedirá da fonte, chiederà della fonte, fecunda que de ti brota, Verônica, irmã. A redenção, e essa última frase, a redenção procurava a tua forma para entrar na inquietude de cada homem. A ideia de que, no fim, né, o nosso ofício como exatamente o que a gente está falando aqui. 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 Essa é a inquietude de cada homem. A gente fica procurando isso. É exercer o ofício de Verônica. Essa é a inquietude de cada homem. Essa é a inquietude de cada homem. É tecer um linho branco que possa deixar marcada uma face que dure. Perfeito. Uma face que vá durar. Uma face que dure, uma face infinita. Uma face eterna. Cara, não é impressionante?
Nós vamos ter que fazer uma live depois sobre essa poesia, cara. Qual o nome da poesia? Estão perguntando aí, Paulo? Se chama... si chiama La redenzione cerca la tua forma per entrare nell'inquietudine di ogni uomo. De Não todo tem em homem. português. A redenção busca a tua forma para entrar na inquietude de cada homem. Cada um. Do Karol Wojtyła.